Olá, eu trago agora as esnobadas mais absurdas do Oscar nos anos 2000. Lembrando sempre, essa lista vai do ano 2000 a 2009, beleza? Então, vamos nessa. A 10ª posição fica com a Julie Delpy, que em 2005 não conseguiu ser indicada a melhor atriz pelo desempenho excelente dela em Antes do Pôr do Sol. A Julie Delpy brilha na combinação da garota cheia de vida e apaixonante do primeiro filme com um amadurecimento natural e singelo de Celine ao longo daqueles 9 anos. A cena do táxi e o final do filme com a música são arrasadoras. É complicado a gente pensar que a Julie Delpy perdeu a vaga para Catalina Sandino Moreno, de Maria Cheia de Graça, e para Annette Bening, de Adorável Júlia. As duas estão muito bem, é verdade, porém a Julie Delpy está num patamar bem acima delas. Em 2009, Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi solenemente ignorado na categoria de melhor filme. A Academia gastou toda a miopia dela com a exclusão do filme do Christopher Nolan. Incapaz de ver uma obra muito acima da média dos filmes de HQs até então produzidos, com um elenco excelente e uma história dialogando muito bem com temas atuais, a entidade optou por escolhas mais confortáveis, como O Leitor e Frost Nixon. Essa esnobada foi tão criticada que a Academia resolveu mudar no ano seguinte a disputa de melhor filme. De apenas 5 indicados, o Oscar de melhor filme até hoje permite que 10 produções possam disputar o prêmio. É difícil compreender como Moulin Rouge, com 8 indicações, não teve o diretor indicado, mas foi isso que aconteceu com Baz Luhrmann em 2002. O filme que introduziu o musical no século XXI, Moulin Rouge, é todo do Baz Luhrmann. Da extravagância da direção de arte e figurinos, as piruetas da montagem, passando pela trilha sonora repleta de clássicos do pop. Pode-se ver em cada detalhe elementos característicos do diretor australiano. Raros são os filmes com uma identidade tão própria e ligada a seu diretor como o Baz Luhrmann faz em Moulin Rouge. Para colocar o Baz Luhrmann, eu tinha tirado fácil o Ridley Scott de Falcão Negro em Perigo. Isso para não falar do vencedor daquele ano, o Ron Howard, de Uma Mente Brilhante. Um dos filmes mais inventivos do século conseguiu apenas 2 indicações no Oscar em 2005. Porém, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças merecia muito mais. Não dá para acreditar e aceitar que a ficção científica do Michel Gondry foi preterida da disputa de melhor filme para dar lugar ao insosso Ray, ou a ótimos filmes, porém inferiores, como Sideways e Em Busca da Terra do Nunca. E o que falar do Jim Carrey? O que ele precisava fazer mais para ser indicado a melhor ator? É simplesmente inaceitável. O Oscar é um evento que muitas vezes demora para reconhecer movimentos mais ousados dentro da indústria do cinema, o que acaba causando bastante decepção por todo o conservadorismo da academia. Nos anos 2000, o Andy Serkis soube muito bem o que é essa resistência. O intérprete de Gollum na trilogia O Senhor dos Anéis mostrou como o processo de captura de movimentos pode permitir sim boas atuações. Bastava a tecnologia certa para tornar crível o que vemos em tela, e principalmente um grande intérprete como Andy Serkis é. Lamentavelmente, até hoje a academia tem resistência a esse tipo de trabalho, e o Andy Serkis, consequentemente, acaba passando bem longe do Oscar. Cidade de Deus conseguiu 4 indicações no Oscar em 2004, incluindo uma para o Fernando Meirelles em melhor direção. Porém, no ano anterior, a produção foi completamente esnobada na categoria de melhor filme em língua não inglesa. Segundo a imprensa internacional da época, a violência de Cidade de Deus chocou integrantes da academia nas sessões especiais feitas nos Estados Unidos. Com isso, o filme brasileiro acabou preterido e produções pouco lembradas hoje em dia, como o mexicano O Crime do Padre Amaro, o holandês Zus e Zo
e o finlandês O Homem Sem Passado foram indicados. Se tivesse sido nomeado, Cidade de Deus teria vencido facilmente o ganhador daquele ano, o alemão Lugar Nenhum na África. Porém, esse tipo de esnobada na categoria não é privilégio apenas do Brasil, não. O austríaco Cachê, do Michael Haneke, o espanhol Volver, do Almodóvar, e o belga A Criança, dos irmãos Dardenne, também foram esnobados nesse mesmo período. Exceção feita pela Sigourney Weaver de Aliens, o Resgate, as grandes heroínas de ação do cinema americano raramente são lembradas no Oscar. Linda Hamilton, de O Exterminador do Futuro, Carrie-Anne Moss, de Matrix, e a Charlize Theron, de Mad Max, sabem muito bem o que é isso. E a Uma Thurman, de Kill Bill, também faz parte dessa turma. No primeiro filme, a Uma Thurman encara o melhor estilo de uma heroína de ação, soltando a mão e matando os inimigos que se colocam no caminho dela. Já no segundo, a gente tem um trabalho e uma pegada mais intimista, em que o drama e o humor se encaixam muito bem com a ação. Nenhum dos dois estilos, porém, convenceram a academia. 2002 teve uma das melhores seleções da década em melhor filme. Entre os indicados estavam O Primeiro Senhor dos Anéis, Moulin Rouge e Gosford Park. Porém, o principal filme daquele ano, adivinha só, foi esnobado. Cidade dos Sonhos é uma das obras mais fascinantes da carreira do David Lynch. A primeira parte, mais linear e calcada na Los Angeles e na indústria do cinema, é deliciosa, mas nada se compara ao que acontece após o surgimento da Caixinha Azul. Poucos são os filmes imortais de verdade, e Cidade dos Sonhos é sem dúvida um deles. E ainda dá para criticar a academia pela esnobada na Naomi Watts na categoria de melhor atriz. A esnobada no Sacha Baron Cohen de Borat no Oscar 2006 deixa muito claro que as comédias estão sempre em um segundo plano nas categorias de atuação. Afinal de contas, ele cria um personagem icônico, pelo jeito de falar, as situações absurdas em que se coloca sem nenhum tipo de filtro e disposto a ir até o limite para fazer graça. Mas tudo isso não é à toa. Com Borat, o Sacha Baron Cohen mostra o ridículo dos seus próprios entrevistados, expondo os próprios pensamentos preconceituosos que estavam para lá de escondidos. Quando a gente olha para a lista e vê o Terrence Howard indicado por Um Ritmo de Sonho e o Sacha Baron Cohen fora, é de chorar. Matrix teve 100% de aproveitamento no Oscar 2000, ganhando em 4 categorias: melhor montagem, efeitos visuais, efeitos sonoros e som. A sensação, porém, é que o filme podia ter sido indicado em muito mais categorias. Matrix ficou de fora de melhor filme, dando lugar para o insosso Regras da Vida. As irmãs Wachowski nem cogitadas foram para estar em melhor direção. Já em roteiro original, a academia ficou com Topsy Turvy. E por fim, em melhor figurino, a ficção científica foi deixada de lado para o fraquinho Ana e o Rei. Se Matrix levou o cinema para o século XXI, o Oscar parecia parado no tempo, ainda lá no século XX. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um videocast do Cine 7. Na próxima segunda-feira eu vou para os anos 90, trazendo a lista do top 10 dos ganhadores de melhor ator daquele período. A gente se encontra. Até lá, tchau!